Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, a bênção do Senhor seja contigo, com a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida e a nossa família. E profetizamos a bênção do Senhor entrando na sua casa, entrando no seu caminho, o Senhor te prosperando em todas as coisas, te tornando bem-sucedido em todas as coisas e salvação entrando na tua família. Oramos para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E desde já nós colocamos diante de Deus a tua vida, tua família, os teus próximos dias, para que sejam marcados pela glória de Deus, marcados pelo poder e pela operação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Para você que está passando por um momento difícil, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Muitas pessoas me perguntam o que fazer quando tudo está dando errado e eu não tenho mais força para nada. Você já se fez essa pergunta? Já ouviu alguém fazendo essa pergunta? Eu tenho alguns conselhos para te dar, que pode fazer você mudar essa realidade que você está vivendo. E eu quero perguntar, você está vivendo isso? Onde você está passando por uma situação que você se vê sem força, você se vê desanimado, você se vê exausto de tanta carga, de tanta pressão. Talvez você esteja cansado até da expectativa que as pessoas têm a seu respeito, pessoas que estão sempre falando que acreditam em você, pessoas que elas colocaram uma responsabilidade sobre você e que você hoje não sabe nem o que fazer. Deus tem uma saída para a sua vida. E a primeira coisa é você se levantar em oração. Por que nós falamos tanto em oração aqui? Por que nós falamos tanto do poder da oração, do poder da intercessão? É porque a oração, ela é a ferramenta de Deus para nós mudarmos a nossa realidade. É através da oração que nós temos acesso ao Pai Celestial. É como se você pudesse falar pessoalmente com o juiz do universo. E ali abre seu coração, ali você tem comunhão com Deus, ali você recebe de Deus, ali sua vida é transformada. É por isso que Jesus passava grande parte do seu ministério em oração, porque ele precisava buscar a vontade perfeita de Deus Pai para realizar aqui nessa terra. Ali ele se fortalecia, ali ele vencia suas batalhas. Eu acredito que Jesus vencia a batalha do dia de amanhã em oração. E eu acredito nisso. Nós vamos vencer o amanhã orando hoje. Por isso eu convido você a ter uma vida mais intensa de oração, porque nós já começamos o nosso dia, sabe, buscando vencer, buscando avançar, buscando conquistar grandes coisas e nos esquecemos que a nossa vitória está na oração. A nossa vitória está na oração. Você deve trabalhar, você deve se esforçar, você deve ter grandes objetivos, mas nunca deve se esquecer que uma vida de oração vai levar você a uma vida de milagres. A segunda coisa que eu lhe aconselharia, você que está sem força, está passando por uma situação difícil, busque ajuda espiritual na palavra de Deus. Busque a resposta de Deus na palavra. Você pode não entender tudo o que você lê, mas o que você lê na palavra vai mudar a tua vida. O que você ler na palavra pode ajudar você a vencer um problema. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Você pode ler 2 capítulos da Bíblia por dia, 3. Tudo aquilo é alimento que está entrando dentro do seu espírito, que está fortalecendo o teu espírito. Você sabe que quando a gente não come direito, a gente não tem a energia necessária para os desafios que vamos enfrentar. E se você faz um treino pesado no físico e você não está bem alimentado, você não consegue render naquele treino. Por quê? Porque você tem que comer certo para ter a energia que você precisa. Bem, espiritualmente falando, para vencermos o dia que muitas vezes é pesado, onde enfrentamos lutas espirituais, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Eu gostei muito da postura que eu ouvi um determinado pastor falando, que hoje as pessoas estão, naturalizando tudo. E eu tenho dito que isso é uma coisa errada e não é de hoje. As pessoas, quando é demônio que está atacando, elas tendem sempre a justificar aquilo com uma coisa natural. Existe batalha espiritual, existe ações malignas, existe tristezas que não são de uma alma que está sobrecarregada, mas é ataque espiritual. E se você não sabe contra o que está lutando ou contra quem está lutando, você não pode ter vitória. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se Jesus, aqui nessa terra, ele enfrentou oposição de homens, enfrentou resistências espirituais, enfrentou o próprio diabo, enfrentou, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, falando que as lutas que ele passava não eram só naturais, ele também enfrentava lutas espirituais, e ele fala sobre isso. Eu estou sempre falando para vocês aqui, que quando eu entrei na televisão eu enfrentei uma das piores batalhas espirituais da minha vida. Ou seja, não é só natural. Não é só natural. Quem pensa que se faz obra de Deus só com dinheiro ou só com aquilo que você conhece, está enganado. Você precisa estar revestido da unção de Deus. Você precisa do fortalecimento do Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para você poder vencer as batalhas que vêm, as batalhas que se posicionam contra nós. É por isso que você tem que se fortalecer. Eu não digo que o que você está enfrentando seja 100% espiritual, mas com certeza tem uma porcentagem muito maior espiritual do que natural. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei por que eu estou vivendo isso na minha vida. Bem, algumas coisas são consequência de más decisões. Não tem nada a ver com o espiritual, são consequência de más decisões. Agora, tem uma parte aí, tem uma parcela que houve uma contribuição maligna para que você tivesse esse atrapalho na sua vida. Tem gente que pensa que problema na família, problema financeiro, se resolve só com trabalho e com jeito e com conversa. Tem coisas que são espirituais. E às vezes você até consegue vencer usando as ferramentas certas, você vence financeiramente, mas você só vai conseguir uma plenitude através de Deus, porque o inimigo, muitas vezes, ele se lança não contra as finanças, mas se lança contra o teu casamento, ou se lança contra a tua saúde mental, tua saúde física, tua saúde emocional. E uma das piores batalhas que existe são aquelas batalhas que nós não enxergamos, aquelas batalhas que tentam, nos tirar para fora de Deus, nos tirar de um lugar de fé, de um lugar de confiança. O inimigo trabalha tentando colocar medo, tentando colocar desesperança, tentando esgotar as suas forças, as suas energias. E se você não estiver aos pés do Senhor, você não consegue sobreviver aos ataques e resistir àquilo que vem contra você. Até as dúvidas que muitas vezes surgem na mente de uma pessoa, as dúvidas, as indagações, muitas vezes é uma semeadura espiritual, é algo que foi colocado ali, para de alguma maneira
agir na vida daquela pessoa. Por isso, repreenda todo o mal, repreenda toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua casa, contra o projeto de Deus na tua vida. E no meio da crise, peça a Deus para criar algo. Peça a Deus uma direção nova. Peça a Deus uma instrução para sair disso. Eu acredito que nós devemos ser muito específicos, sabe, para resolver problemas na nossa vida. Então, no meio da crise, crie, peça a Deus, Senhor, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Jesus no princípio criou os céus e a terra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez, Ele colocou ordem no caos. Ele começou a criar um governo, começou a criar, a partir do que não existia, Ele passou a criar. Peça a Deus para que o Espírito Santo lhe dê uma inspiração, o Deus que habita em você, lhe dê uma direção de um novo negócio, lhe dê a direção de uma solução nova, lhe dê a direção para você sair dessa curva que você não consegue sair da vida. E Ele lhe dará um caminho novo, Ele lhe dará uma resposta nova, Ele lhe dará o que fazer. Peça ao Espírito Santo, Ele tem esse poder, gente. Deus tem um poder ilimitado. Não podemos colocar limites, não podemos, interromper aquilo que Deus, Ele pode fazer. Deus pode fazer muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso eu quero dar um testemunho aqui para você e eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Briela e ela escreveu assim: eu quero compartilhar o meu testemunho. Participei do propósito e tinha um diagnóstico com suspeitas de várias doenças, uma atrás da outra. Eu fui diagnosticada com mieloma, câncer no sangue e, além disso, ainda enfrentava outros diagnósticos, como infertilidade e mioma. Eu precisava ir ao hospital 1 ou 2 vezes a cada 15 dias para fazer um check-up do meu sangue. Mas hoje, pela graça de Deus, todos os resultados mudaram e começaram a dar negativo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por ser um canal de bênçãos em nossas vidas. Glória a Deus, Briela. Deus é fiel. Você pode glorificar. Olha que testemunho bonito dela. Estava com problema no sangue. Estava com vários diagnósticos de doenças ruins. E Jesus Cristo, aquele que cura, entrou na vida dela. Se você está enfrentando uma enfermidade, se você está enfrentando um desafio, Jesus Cristo pode mudar a sua história. É por isso que eu estou dizendo para você, se firme nas orações, se firme no propósito aqui e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? A bênção do Senhor só enriquece, você só vai melhorar orando. Sua vida só vai melhorar orando. Jamais você vai empobrecer, jamais, as coisas vão ficar pior. Com Jesus só vai ficar melhor. Eu sei que vamos ter desafios. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não teremos aflições. Não estou dizendo que não vamos enfrentar momentos difíceis. Mas com Cristo iremos de glória em glória, certo? Com Cristo iremos de glória em glória, ou seja, vai melhorar. Com Deus vai melhorar. Com Deus vai melhorar. Por isso, se agarre ao Espírito Santo, à palavra de Deus, se entregue a Deus e você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Você vai ficar melhor. Escreve aqui nos comentários: eu vou ficar melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai ficar melhor. Em nome de Jesus, você vai ficar melhor.
Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que compartilhe essa oração com 7 pessoas. Amém? Compartilhe aí com 7 pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. E se você perdeu a palavra que eu ministrei nesse domingo, assista a palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com você sobre o poder da adoração. Amém? Inclusive hoje eu estou falando sobre a adoração diante do trono. A adoração diante do trono, como que funciona, o que significa isso. São 7 domingos que nós estamos ministrando sobre isso. E você que ainda não é aluno da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar nosso aluno para compreender as coisas espirituais. Sabe, você precisa de ajuda, você precisa de direção. E toda semana nós estamos dando direção de Deus a todo aluno da Academia Kingdom. E agora, essa semana que está para entrar, tem direções muito precisas que eu estarei dando para pessoas que querem ouvir a voz de Deus dentro da academia. Você pode se tornar meu aluno hoje mesmo. É só você ir lá no meu site www.vinicius07.com.br e fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global. É um treinamento onde você vai ser discipulado, você vai ter direção de Deus, você vai compreender mais as coisas espirituais. Tenho certeza que só vai lhe edificar, vai edificar a sua vida, vai te ajudar, vai ser uma bênção na tua vida. Tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quem não compartilhou, compartilha. Coloca aqui teu pedido de oração nos comentários. Amém? Coloca teu pedido, tua necessidade aqui nos comentários. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vou apresentar você diante de Deus. Teus pedidos de oração já colocou aqui nos comentários. E você que não é inscrito ainda aqui no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você receber orações pela sua vida, pela sua família. Toda vez que você entrar aqui tem uma palavra, tem uma direção. Então não perde a oportunidade. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero colocar diante de Ti a vida de toda pessoa que está passando por uma crise ou que está exausto, Pai. Tu és o Deus que fortalece, Tu és o Deus que muda histórias, Tu és o Deus que transforma realidades e é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, toque-os com Teu poder e com a Tua graça. Eu oro agora para que toda pessoa que está doente, toda pessoa, Pai, que está enferma, fisicamente ou emocionalmente, que ela seja curada agora. Jesus Cristo é da saúde. Tua palavra diz, Pai, que é Jesus quem perdoa nossos pecados e quem sara nossas doenças. Por isso nós declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés e declaramos a toda enfermidade no sangue, a todo problema na coluna, a toda alergia, a todo câncer, a todo problema nos ossos, nos pés, nos braços, nos tendões, que haja saúde agora, total e completa. E toda pessoa, Pai, que está sendo atacada emocionalmente, com exaustão, com tristeza, com angústia, com aflição, que venha sobre ela um renovo de Deus. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de batalha na mente,
todo tipo de ataque espiritual, toda resistência para ela não sair da situação que ela está, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem amarrado a vida dela. Eu quero declarar você livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre. Tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede de sair de uma situação ruim, tudo aquilo que está te impedindo de sair das trevas. Jesus Cristo é luz. Jesus Cristo é luz. Seja liberto agora, liberto do vício. Seja liberto de amarras espirituais. Seja liberto de prisões espirituais. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Toque-os, Jesus. Toque-os com teu poder. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor agora, Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa e oro por uma transformação aí dentro dessa casa, um avivamento dentro deste lar. Oro também, Senhor, em nome de Jesus, por cada mãe que está orando por filhos, por cada criança que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor acalme o coração de cada criança. Tira, Senhor, todo medo, tira toda angústia, tira toda perturbação, que venha sobre essa criança tempos de paz e tranquilidade. Que o Senhor venha guardar e preservar as crianças. Eu oro também por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma. E eu oro por mulheres que não conseguem engravidar, para que haja uma obra sobrenatural na vida dela, na vida deste homem. Senhor, eu vou fazer uma oração específica nesse momento, porque sinto isso no meu espírito. Há pessoas que têm tudo na vida, mas lhes falta uma coisa. Senhor, há pessoas que têm tudo na vida, mas lhes falta algo. E eu oro, Senhor, para que esse algo nasça na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que a prosperidade divina entre no caminho dessa pessoa, a prosperidade entre na casa dela, a prosperidade entre na empresa dela, a prosperidade entre nos projetos dela, em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas com poder, com graça e com favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, cele agora o que você recebeu aqui, compartilhando com 7 pessoas. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e vida de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite, brado e tudo completo. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a tua vida, que nada impedirá o agir do Senhor na sua vida, no seu caminho, e que tudo aquilo que está ligado a você está sendo tocado, está sendo abençoado, está sendo visitado pelo Senhor. Os olhos do Senhor estão onde os nossos não estão. Senhor, nos dá livramento, até mesmo, Senhor, em coisas que nós nem imaginamos que haja perigo. Pedimos a tua proteção, pedimos o teu livramento, pedimos que a tua mão esteja sobre nós, queremos o teu favor, Pai. E colocamos tudo nas tuas mãos, sabendo que tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus, invocamos o teu nome agora. Cerca a nossa casa com a tua graça protetora, cerca a nossa vida, a vida dos nossos filhos, o nosso casamento. Guarda, Senhor, todos os nossos caminhos e nos livra, Pai, de toda decisão errada. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê inteligência emocional para reagirmos diante das situações da vida. E te pedimos, Senhor, libera força sobre nós, a tua força, ó Deus, a tua força, a tua alegria, Pai. E eu oro por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão numa cama de hospital, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que talvez estejam nesse momento precisando de uma resposta clara do Senhor na sua vida. Senhor, fala com eles, fortalece-os, Pai, e dê uma saída para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade. Eu oro por soluções extraordinárias em nome de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que está enfrentando, Senhor, um grande desafio, ou está numa provação, que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, animando ela, fortalecendo ela e colocando ela de pé. Eu quero declarar, Deus tem coisas ainda maiores para a tua vida e você não vai sucumbir, você não vai parar
A tua história só tem fim a hora que Deus quiser. E toda a maldade dirigida a você, dirigida à tua casa, não prospere no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie, que o Senhor te dirija no nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, paz, prosperidade e salvação na tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Eu gostaria que você profetizasse agora. Declare aqui nos comentários: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. É assim na tua vida. O Shalom de Deus está repousando sobre ti nesse momento. Use a sua fé e declare: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Amém? Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, algo que o Senhor falou comigo e que eu quero compartilhar. Em Provérbios capítulo 3, verso 13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. A palavra bem-aventurado significa bem-sucedido. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, uma pessoa que está com a graça do Senhor sobre a vida dela. Quem acha a sabedoria é esse tipo de pessoa. Agora, existem direções do céu para você dentro da sabedoria. E a primeira delas é: quem fala mal de todo mundo não prospera. Você pode tirar a prova dos 9 para ver. Toda pessoa que fala mal dos outros não vai prosperar. Sabe qual que é um dos maiores enganos de quem fala demais? É pensar que as suas palavras não vão chegar nos ouvidos daquele que está sendo criticado, que está sendo atacado, e pensar que tudo vai permanecer igual depois de ter falado um monte de coisa. Não vai ficar igual. Não fica igual, não tem como ficar igual. Nossas palavras são levadas pelo vento. Nossas palavras são como penas que com o vento dissipam e elas vão voando e vão chegando a vários lugares. A pessoa com quem você compartilha um pensamento negativo ou uma crítica a respeito de alguém, às vezes essa pessoa não vai ser leal a você. E essa pessoa vai falar exatamente para aquela pessoa que você estava criticando ou estava atacando. Que Deus nos livre de ser esse tipo de pessoa que fala pelos cotovelos, que fala mal de todo mundo, ninguém presta, ninguém é bom, todo mundo está prejudicando, todo mundo está lucrando nas costas dela. Você já ouviu esse tipo de gente? Que ela, sabe, ela se blinda ela mesma atacando os outros. Porque ninguém é bom para ela, ninguém ajuda ela, ninguém faz nada por ela. Nós temos que ter cuidado com pessoas assim. Até ter uma amizade com uma pessoa assim é complicado. Fala. Pessoas que falam demais, tropeçam em muitas coisas. A gente tentando não falar já tropeça. Agora imagina uma pessoa que fala, sabe, sem limites. Ela não tem régua, ela não tem limites, ela não tem honra nas suas palavras, ela não tem cuidado com aquilo que ela fala. Não vai prosperar. Não tem como prosperar. A pessoa pode ser um excelente vendedor, não vai prosperar. Pode ser um excelente negociante, não vai prosperar. Pode até ter por um tempo, perde depois. Você pode escrever isso que eu estou falando. Quem fala mal de todo mundo não prospera. Vai viver de altos e baixos. Isso é certo, isso é sabedoria. Eu tenho orado a Deus para Deus me dar discernimento espiritual. Porque a gente falha, todos nós falhamos, o nosso coração nos engana. Sabe, eu aprendi uma coisa ouvindo a voz de Deus e procurando cada vez ouvir mais. Que o grande sabotador dos pensamentos de Deus, das revelações de Deus, é a nossa alma. É a nossa alma. E não é uma coisa que você pode, sabe, tirar de você e guardar numa gaveta e usar quando você quiser. Está sempre com você. A
sua alma. E a sua alma, quando ela está agitada, a sua alma, sabe, quando ela está talvez reflexiva, ou ela está carregada de informações, ela dificulta você de ouvir a Deus. Então eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá discernimento e que a minha alma não venha me atrapalhar no meu discernimento. Porque ouvimos a Deus, a nossa alma tenta sabotar para que a gente ouça ela em vez de ouvir a Deus. Então, entenda isso, que Deus te abra os olhos de você se afastar de pessoas que falam mal de todo mundo. Porque se você fizer do seu ouvido um lugar aonde está confortável ouvir a respeito dos outros, isso vai começar a te contaminar. Segunda coisa, pessoas enroladas com dinheiro não prosperam. O que é uma pessoa enrolada com dinheiro? Uma pessoa que não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não honra as pessoas que ela deve e acaba colocando dinheiro em outras coisas. Pessoas enroladas não prosperam. Eu acredito que a gente não pode, sabe, prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. A partir do momento que você faz um mau negócio com uma pessoa, a partir do momento, sabe, que você não é justo com uma pessoa que você deveria pagar aquela pessoa, e você acaba, sabe, gastando o seu dinheiro em outra coisa ou dando prioridade a outras coisas, sabendo que uma pessoa que você deve está precisando do dinheiro. Porque eu encontrei muita gente assim, que mesmo com dinheiro no bolso não pagava. Mesmo com dinheiro no bolso não pagava. Você tem que entender que toda pessoa enrolada com dinheiro, por mais que ela ganhe, por mais que ela tenha facilidade para ganhar, ela vai perder. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque a Bíblia diz que tudo é com ordem e decência. A prosperidade passa pela organização. A prosperidade passa pela organização. Se você não sabe quanto você gasta, se você não sabe para onde está indo o teu dinheiro, se você não sabe o tanto que você precisa por mês para cumprir os seus compromissos, você não consegue vencer. Eu tenho uma coisa muito clara para mim, que se vão os anéis e ficam os dedos. Se eu tiver que vender o que eu tiver que vender para pagar uma conta, eu vendo o que eu tiver que vender para pagar. Eu não gosto de ficar devendo. Eu nunca gostei na minha vida. Eu nunca gostei. E digo mais, se eu vejo que eu vou me apertar, eu me mexo. Se tiver que vender o que tiver dentro de casa para poder, sabe, ter tranquilidade, eu vou fazer isso. Hoje eu não faço nenhum negócio que possa me preocupar. Eu vivi muito tempo, sabe, no limite, mas não por má administração, é porque eu não tinha mesmo. Então tem casos e casos. Então vivi muito tempo no limite, não porque administrava mal, mas porque eu não tinha. Eu não tinha mesmo. Então eu andava sempre no limite. De pagar as coisas no dia, sabe? De não pagar juro nas coisas para poder economizar dinheiro. De não ter para comprar e não comprava, sabe? De precisar comprar um sapato e usar mais um pouco o sapato, né? Mesmo que não tivesse bom, comprava, né, aquela pasta para sapato para durar mais 2, 3 meses ali. Eu nunca fui uma pessoa de esbanjar, nunca fui uma pessoa assim de, sabe, de ultrapassar os limites que eu posso. E eu aprendi uma coisa muito importante, que se a gente for organizado, Deus vê isso e vai nos prosperar. Toda pessoa que é organizada, ela vai prosperar. Ainda mais se ela temer a Deus e cumprir princípios. E a terceira coisa, e isso é uma direção de Deus, isso é sabedoria, a falta de honra é ruína certa. Eu tenho um amigo, ele compartilhou uma coisa muito importante comigo.
E ele falou assim para mim que ele não chegava na presença de uma pessoa importante sem um presente. E ele disse assim para mim: Deus me abriu muitas portas na vida por eu aprender a honrar a presença daquela pessoa que eu estava tendo acesso. Aí ele me contou um caso que ele foi numa pessoa muito influente, uma pessoa muito importante, e ele comprou uma caneta para levar para essa pessoa. Aí quando aquela pessoa olhou aquela caneta, sabe, não é essa, né? Mas a pessoa olhou aquela caneta e disse muito obrigado. E então abriu tipo assim, um armário de canetas, né? E disse assim: essa aqui eu já tenho, mas eu agradeço a gentileza mesmo assim. E esse meu amigo disse que aquela caneta, aquele presente, abriu o coração daquela pessoa. A Bíblia diz que o presente alarga o caminho, certo? Tem gente que nunca honra nada. E eu não estou falando agora de presentes. Eu estou falando de uma pessoa que te ajudou. Eu jamais vou falar mal de uma pessoa que me ajudou. Eu jamais, você nunca vai ver eu falar mal de uma pessoa que me ajudou. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque a honra prospera o nosso caminho. Tem gente que não tem sabedoria, sabe, desonra. Tem gente que, sabe, não dá valor ao teu tempo, não dá valor ao teu esforço, não reconhece nada que tu faz, não reconhece nada que tu faz e quer ser próspera, quer ser abençoada. A honra vai abrir as portas que você precisa. Celebre pessoas que fazem a diferença na sua vida, ajude, honre, presenteie, abençoe, ore. E se você tem o poder de fazer alguma coisa por aquela pessoa, faça. Porque isso vai abrir as portas na tua vida. Falta de honra é ruína certa. Eu deixo esses 3 conselhos de sabedoria para você. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado e que você medite nesses ensinos. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui maravilhoso, incrível, que eu recebi da Renata, e ela escreveu assim pra gente: eu fui internada com um problema grave no pulmão e os médicos me deram apenas 3 dias de vida, devido a um nódulo que para eles era câncer. Eu fui parar na UTI e minha tia, que acompanha suas orações das 6 da manhã e da noite, estava comigo. No segundo dia na UTI, escutamos uma oração em que o Senhor dizia que uma pessoa que faria aniversário no dia 19 de julho receberia cura. Eu faço aniversário nessa data. No pulmão eu fiz drenagem e retirei 6 litros de água. Olha só, 6 litros de água do pulmão, gente. E eu tive alta, com um pulmão limpo, sem nenhum nódulo, e para a glória do grandioso Deus, através das suas orações eu fui curada. Obrigada por estar sempre conosco, nos ensinando a força da nossa fé. Gratidão. Jesus Cristo seja glorificado. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero dar 2 anúncios importantes. O primeiro é: se você não é nosso aluno na Academia Kindle, eu gostaria muito que você fosse, para que você conheça o seu propósito. Eu falei tanto sobre discernimento aqui na Academia Kindle. Você vai ser treinado no seu discernimento. Você já investiu em tantas coisas na sua vida. Invista na sua vida espiritual. Você pode se tornar aluno da nossa academia. É um curso, é um treinamento de 1 ano. E você pode fazer se inscrevendo lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Terminou a oração? Vai lá e faz a tua inscrição. Amém? E o segundo anúncio é você que vai estar comigo na Barra Funda nesse domingo, certo? De manhã eu vou estar em Alphaville e às 18 horas eu vou estar na Barra Funda. Uma parte das vagas está destinada aos nossos alunos da academia, certo? Então, tem uma parte que está reservada, mas tem outra parte que eu estou abrindo para o público geral. Você é nosso convidado a estar com a gente. Criança tem que ficar no colo, tá? Se for criança maior, não pode tirar
o lugar de outra pessoa, porque eu tenho poucos lugares. E é por ordem de chegada. A hora que encher os lugares, não vai poder entrar mais gente. Tá? Então, às 4h30, abre os portões nesse domingo. Você quer saber o endereço? Vai lá no meu site. Lá no meu site tem o endereço da sede profética, onde nós teremos a noite da confirmação. Amém? Muito bem. E se você ainda não conhece meus livros, você tem que conhecer meus livros. Nós precisamos caminhar juntos para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui é um devocional e esse livro aqui vai ajudar você, que tem muitos sonhos proféticos. Os sonhos é um dos canais, uma das ferramentas que Deus usa para falar conosco. Amém? Você pode acessar o meu site e adquirir. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E enquanto eu vou declarando aqui, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Aí alguém diz assim, não vou compartilhar, eu tô bem aqui. Não, compartilhe. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar a vida de outras pessoas, aprenda a honrar o nosso ministério e Deus vai te abençoar. Amém? Compartilha. Manda para um grupo, para 2, para 10, para 100. Se você tem uma lista de contatos, manda a oração para essa lista de contatos. Você só tem a ser abençoado. Amém? Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai santo e justo, graças te dou. O Senhor é o Deus supridor, é o nosso pastor que não vai deixar faltar coisa alguma. Senhor, eu oro por suprimentos sobrenaturais. Não vai faltar nessa casa, não vai faltar para as contas, não vai faltar para os compromissos, não vai faltar para essa empresa. Eu oro em nome de Jesus, para que o suprimento do céu chegue nessa pessoa, chegue nesse lugar. Eu oro também, Senhor, para que tudo aquilo que estiver quebrado seja consertado. Relacionamentos quebrados sejam restaurados, famílias quebradas sejam restaurados, ministérios quebrados sejam restaurados. Sim, nós estamos nas mãos do oleiro e o nosso Deus tem o poder de refazer as coisas. Eu oro agora declarando, tudo vai ser restaurado no nome de Jesus Cristo. Eu oro também apresentando tua casa diante de Deus. Dentro da tua casa, a paz governará, a alegria estará, a saúde habitará e a presença do nosso Deus está enchendo tua casa, está enchendo tua sala, os quartos, todas as peças da casa. Está havendo uma visitação do céu agora e toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo peso espiritual, toda opressão renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo. Que haja um liberar do Espírito na tua vida, que haja um liberar de Cristo na tua vida. E eu declaro, Jesus Cristo dá saúde. Você, abatido emocionalmente, triste ou depressivo, angustiado, seja visitado agora por uma alegria sobrenatural. Que a força de Deus toque no interior do teu ser, a força de Deus toque em cada fibra do teu ser. Que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te coloque de pé. E aquele que de alguma maneira tropeçou na vida, cometeu um erro,
Essa pessoa que está sendo acusada, está sendo atacada e que não tem mais força para levantar, Senhor, fortalece o caído. O Senhor o ama, o Senhor tem propósito na vida dele, o Senhor tem propósito na vida dela. Que a mão do Senhor estenda sobre a tua vida, que o Senhor te toque de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita com o teu poder, visita com a tua graça neste momento, Pai. E eu oro para que essa pessoa se sinta realizada, completa, feliz, que a felicidade entre nessa casa, que a felicidade entre nessa vida, que o Senhor renove as forças de cada um dos teus filhos. E eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, salvação entrando dentro dessa casa, transformação total e completa, todos conhecendo Jesus Cristo. E nesse momento, Pai, nos arrependemos de más decisões tomadas, nos arrependemos, Pai, de tudo aquilo que te desagradou e nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra e ao Teu propósito. Senhor, cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor deseja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus, você recebe essa oração? Então cele essa oração agora, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe com paz, com prosperidade e com salvação. Até mais, que Deus os abençoe.